Não sei se você falou que é um conservador, né? Isso é mais teoria liberal que fala bastante. Porque se a gente não pagar o imposto daquilo, a gente perde. Pode ser seu carro, pode ser sua casa. Se você não pagou o imposto, não é seu. Então, meio que a parada tá com você, não é sua, de fato. E é interessante, tanto para o Estado, né, quanto para essas corporações, manterem isso na mão deles. Igual o feudo fazia lá, o rei fazia. E eu vejo que uma dessas estratégias, se houver esse grande reset financeiro, seria através dos bancos, né? Porque aí você faz uma crise mundial, o valor do imóvel... Porque a gente vê que assim, o negócio imobiliário é o coração do mercado inteiro. Se o negócio imobiliário está bom, a economia está boa. Se ele está ruim, a economia já era. E eu queria saber o que você acha desse, se você já ouviu falar, ou se você acredita que pode haver esse grande reset financeiro que eles falam, e o que você acha que é isso. Porque, assim, todos os economistas que eu vejo, cada um fala uma coisa mesmo. O que você está falando... É um tema polêmico porque ele tem muito a ver com questões políticas também. Então, como que se faz isso? Como é que você chega no reset financeiro? É você mudando as regras do game. Hoje, no Brasil, você não pode ser despachado de um imóvel se você comprovar que aquilo ali é a tua subsistência. Não tem nenhum lugar para ir. Você não pode ir para a rua. Ir dali para a rua. Não paguei IPT, eu vou para a rua. Não pode. Não pode. Deixei de pagar meu financiamento, vou me tomar minha casa. Não pode. Mas, se eu tenho uma política, não vou entrar em mérito de qual, que prega esse tipo de estratégia de que o governo tem que centralizar, tem que tomar conta de tudo, existe um grande risco. Porque aí a gente vai cair para a China, por exemplo, né? Que o governo manda em tudo, lá nada de ninguém, tudo é do governo, e agora, recentemente, inclusive, estava uma polêmica na internet, que proibiram todo tipo de publicação ou manifestação religiosa. Sim. Não sei se tu está acompanhando, mas foi proibido. Acabou. Ninguém mais fala. Todo mundo tem que ser ateu. E há tempos o cristianismo é perseguido lá brutalmente. E o Islã também. Então, assim, no Brasil, isso não tem como acontecer. Mas por que não tem como acontecer? Porque a gente tem uma Constituição, a gente tem uma regulamentação, tem leis e tudo mais. Só que essas leis, elas não são imutáveis como a gente pensa. A gente já viu algumas leis que se achavam imutáveis sendo alteradas. Então, a gente tem que estar ligado em quem a gente está votando, em quem a gente está colocando para nos representar. Porque esse tipo de estratégia, ela pode ter força, se tiver pessoas lá com essa intenção. Porque a nível mundial, eu não acredito, entendeu? Eu acho que o Fórum Econômico, ele coloca esse grande reset a nível mundial, e eu também não vejo dessa forma. Mas o que eu vejo bem, e a gente vê assim, alguns analistas de guerra, com essa guerra da Ucrânia, fazendo essa leitura, eu vejo que o Estado ele é uma máscara das oligarquias dominantes. Essa ideia de uma ditadura central, que é só um cara que manda mesmo e tal, absolutista, isso não existe mais. Mesmo na China, mesmo com Putin, eles são uma máscara para organizações por trás que dominam aquilo. Então, assim, a gente vê esse grande reset. Eu vi um analista dizer que ia começar no Japão. Mas ele estava dizendo que esse grande reset no Japão, no caso, ia ser o fim da moeda impressa. E que o reset financeiro seria só a moeda virtual. O que você acha? Eu converso com amigos meus, tem amigos meus que acham que vai ser um absurdo não ter mais dinheiro físico. O que você acha disso, se a gente tiver só dinheiro virtual? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, hoje, vem naquele assunto que você falou dos bancos, né? Hoje não, perdão. Acho que foi ontem. Eu estava no centro de Curitiba e precisava tirar uma Xerox. Uhum. Eu não conseguia achar nenhum lugar para tirar Xerox. Eu entrei em 2 lugares e, cara, eu tive que... Eu até botei assim... Entrei num portal do tempo e voltei aos anos 90. Eu tive que entrar num cyber, pagar 2 pila para acessar 10 minutos um computador daquele K6, tá ligado? O CPU, que tinha disquete. O cara imprimir a folha para mim e me cobrar R$1 por folha. E para te cobrar meia hora de uso da máquina. Então, cara, isso é anos 90, mano. E tem no centro de Curitiba. Capital, referência a nível nacional. Então, simples, você tá com o arquivo mandado no WhatsApp dele, ele imprimir na hora para você, tá aqui, pode ir embora e tchau. Porque as pessoas pensam que o mundo delas é o mesmo no planeta inteiro. Cara, tem lugares, países, que nunca viram um celular. Tem. Tem lugar que não existe internet. Aí só porque criptomoeda virou tendência, você acha que vai acabar com o dinheiro? Não vai. Não vai, né? Não dá. A gente está num país muito grande e num mundo
Pô, Muito complexo, aqui dentro do próprio Brasil, a gente já tem uma cultura muito diferente. Tem lugares aí que não usam capacete para andar de moto. Então, mas Ele tem sabe do que eu tô efeitos. falando. Mas isso também tem efeitos. Por exemplo, aqui em Curitiba, o ônibus já tem linhas de ônibus que só aceitam pagamento com cartão. Já Sim. não aceita mais o Mas dinheiro é que são físico. muitas dessas coisas é válido, teste, né? Tem que ver onde você está. É você entendeu? muitas linhas. Isso aí, Estevão, eles colocam você- algumas linhas, tiram. Estevão, você acredita que terão capitais no mundo que não vai se usar nada de papel? Eu acredito. Também. Acredito. Curitiba, por exemplo, é uma tendência. Você passa na aproximação o busão, pô. Você Sim. entendeu? Ele não tá generalizando. Não, que o entendi. mundo sim. todo vai Você Via pega, mundial. você paga o busão, o bonde, Sim, na com aproximação, Que é no sensacional, crédito que é ainda. sensacional. É. Tá lindo, você não precisa de dinheiro. Eu, particularmente, eu e o Estevão, ó, vou te mostrar minha carteira aqui. Eu não tenho porta-cédula. Tô igual a você. Eu sou Eu igual. também Eu não só tenho. uso cartão. Mas, vou mostrar aqui pra Tem o da vocês. emergência. Eu tenho na minha carteira e sempre andei com R$100. Caso Eu me fodi, precise de tá algum aqui. lugar que não passe o cartão. Por quê? Eu já me lasquei Aham. por causa disso, entendeu? Pô, o lugar não passa E cartão. quem já sei não o quê. se lascou com isso? Cara, você tá no século Sim. XXI, você tá em Curitiba, o cara não aceita É. cartão. Vai acontecer. Você entendeu? É, da mesma forma que vai acontecer do cara não aceitar cartão, né? É, eu acredito. Por exemplo, se É fala que não muito... tiver cartão, é. faz um Pix, Se fala né? muito Já em, tem por muito exemplo, disso. regiões de... Porque eu acredito muito no imóvel. Pensa na Antártica. Pensa num lugar que é inabitável. Remoto ali. Remoto. Não. Tipo assim, pô, isso aqui nunca vai dar dinheiro, pô. Não tem como Uhum. viver aqui. Tem projetos de cidades subterrâneas, Lá. onde você vai ter tudo. Lá. Em vários lugares. Tipo, projetos que dá para construir uma cidade onde todo mundo vai se ligar ali por corredores, elevadores e não sei o que mais. Então, imagina, um lugar onde era inabitável, passa a ser habitável e debaixo da terra ainda. Você entende? Então, cara, Às vezes até Eu vejo que o mercado é absurdo, Eu vejo entendeu? que o imóvel, ele também não é só uma ideia assim... Só uma ideia de mercado. A ideia da casa, da construção, do habitat da pessoa, né? Ele já assim, é o ponto de evolução da humanidade, né? O construir a sua casa e ter a sua residência ali. O Brasil, essa cultura é muito forte. Sim, tudo bem, a gente tem essa... Na verdade, aqui Apego no ao Brasil imóvel. é mais quase com uma pressão, mas talvez também seja um pouco de especulação imobiliária também, por que não? Né? Você projetar na cabeça da pessoa com 18 anos que ela tem que ter uma casa, por que não? Entendeu? É vantajoso para o mercado. Mas eu vejo que é vantajoso para uma economia de um aspecto geral, né? Assim, talvez a gente tenha aquela do espírito vira-lata, né? Mas o Brasil, ele é uma referência do mercado imobiliário comparado ao mundo, assim. Você tem pessoas vindo... Cara, eu vou para o Brasil investir no mercado imobiliário. Não só no mercado imobiliário. Se você pegar o mercado financeiro como um todo, a quantidade de capital dos investidores internacionais é absurdo. É absurdo. Por exemplo, o mundo está olhando para a eleição esse ano. Sim. O mundo está olhando para o Brasil esse ano, né? Porque é um momento muito decisivo, A rixa é muito grande. né? O que o investidor estrangeiro ele olha? Ele olha risco versus retorno. Então, se eu estou em um lugar onde o risco político ele é muito alto, o meu retorno tem que ser muito alto. Senão, eu pulo fora. Entendeu? Então, hoje, o Brasil, sim, ele é uma grande oportunidade em vários segmentos, se não falar todos, né? Imóvel é um deles, mas eles analisam muito a questão política, porque política sempre influenciou muito na economia do país. É histórico isso no Brasil. Então, se eu tenho um risco político menor, eu vou ter mais dinheiro do estrangeiro. Você acha isso positivo? A política, ela ter essa voz dentro da economia? Eu lembro que tinha uma discussão antiga disso, que é o keynesianismo e o Milton Friedman, né? Eles falavam na intervenção do keynesianismo, era a ideia que tirou lá os Estados Unidos da crise, e aí o Milton Friedman ele vem batendo em cima, dizendo que o mercado ele se equilibra sozinho, que não precisa de uma intervenção estatal para equilibrar. E o próprio Milton Friedman ele fala que a inflação é um truque, uma mágica, um feitiço, que os governos usam em épocas de eleição para atrair esses investidores que você está falando. Por isso que, no caso, todo mundo olha para o comércio e assim, para o país, né, para a estabilidade política do país.
E o Milton Friedman fala que isso não é nada mais que um truque, mas nada mais que um feitiço que os políticos fazem. Queria saber a sua opinião. Você acha que é positivo essa mistura mercado-estado? Ou a gente teria... Você diz conservador, e assim, um conservador a gente fica assim, né? Será que ele é um conservador liberal ou ele é um conservador... Não, eu acho péssimo. O histórico do Brasil, isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Quem faz economia são os empresários, cara. São as empresas, não é o governo. O Estado não produz nada. O que o governo traz? Fecha todas as empresas para ver. Você entendeu? Não faz. O governo se preocupa muito com o que não é dele. Você entende? Qual é o papel do governo? O papel do governo, cara, é acabar com a desigualdade social, dar saúde pra galera, você entendeu? Estrutura. Pô, o Brasil é absurdo de grande, tem tanta coisa aí que então tem você gente não acha precisando. que o livre mercado ele é capaz de suprir essas demandas? Por exemplo, é bem da ideia do liberalismo econômico, né? Assim, o Estado mínimo e o próprio mercado se equilibra. Por exemplo, vamos montar um acredito muito hospital, nisso. vamos fazer um fundo de ação para o hospital. Acredito muito nisso. Inclusive, se você for, por exemplo, para cidades pequenas, né? Onde, o dono da padaria é o mesmo dono do açougue, que é o mesmo dono do hospital, que é o mesmo dono da faculdade. Às vezes, cidades se mantêm devido a 3, 4, 5 empresários, cara. E o governo não tem força para absolutamente nada. Quem faz a cidade são os empresários. E às vezes 2, 3 empresários. Você entendeu? Então, tipo, a cidade vive dependente daquilo. Também eu falo que a vida é uma questão de equilíbrio, cara. Então também você não pode colocar tudo na mão dele, porque daí se ele dá errado, você acabou com todo mundo. Não dá. E ele vira um monopólio da coisa, né? Daqui a pouco vira um coronel. Não é essa a ideia, você entendeu? Mas assim, o Brasil, ele tem uma cultura de empreendedorismo. O brasileiro em si, ele é um mega do empreendedor, né? Só que hoje ele tem uma barreira absurda, que é a barreira, cara, fiscal, né? É a barreira contábil, política, né? Tudo isso. Que ele poderia, sim, ser mais livre para muita coisa. Mas, como você falou, muito disso foi criado através de politicagem. Você entendeu? Por que você é o acha famoso pão e circo, né? Sim, é o pão e circo romano. E por que você acha que, dentro das políticas, quando a gente pega o modelo que revolucionou o mundo, foi o francês da Revolução, né? Por que você acha que ficou dentro do pensamento liberal, que nem eu falei do Keynes, do Milton Friedman, tem outros que eu gosto também? Por que ficou nessa ideia do pensamento liberal e dos libertários, igual falam lá fora, né? Essa ideia de independência financeira? Por que o pensamento conservador, por exemplo, que veio agora com o Bolsonaro disse que é um pensamento conservador? Acho que não. Mas o que eles dizem que é. Por que eles não trazem essa raiz de liberdade financeira? Só ficou para o discurso liberal a ideia de liberdade financeira e tal. Cara, não faço a mínima ideia. Eu também não. Porque, tipo assim, eu não ouço o que as pessoas falam. Eu observo o que elas fazem. Perfeito. E, cara, de palestrante e palanque, o Brasil tá cheio, meu irmão. Todo mundo. Você entendeu? Enchedor Agora, de de linguiça, pessoas tem que muito. geram emprego, que geram renda, que fazem a diferença na Mostram vida das resultado, pessoas, é isso que eu olho. Então, eu não sou calvinista, não sou socialista, não sou progressista, neoliberal. Cara, não tenho rótulo nenhum, nem de religião, nem de política, né, filosofia, nada disso. Nada disso. Eu baseio minha vida em ensinamentos, né, em princípios, valores que estão pautados, cara, no amor ao próximo. Mas você concorda que, por foco exemplo, nisso. Esse pensamento liberal e desse símbolo deles se chamarem liberais casa muito com o comércio e com o mercado financeiro, porque, enfim, você consegue uma maior liberdade em cima de uma independência financeira, certo? Porque, na verdade, isso surgiu porque não se tinha voz, né? O mercado em si não tinha voz dentro da política, eram coisas completamente separadas. E imagina, você tem pessoas que determinam o futuro da nação e não entendem nada de empreendedorismo. Qual é a tua... O que você vai fazer? Você fala, pera lá, vamos para lá então, vamos tentar... Os caras não sabem o que eles estão falando. Pô, você vai olhar um depoimento de um político no Senado, na Câmara,
O cara falando groselha. Eu repostei um dia desse, né? Eu acho que nem lembro se é governadora, se é deputada, senadora, sei lá. Cara, falando contra a educação financeira dentro das escolas. Despreparaço total. Então, tipo assim, cara, despreparo total para um monte de coisa. Então, muito movimento surgiu com essa necessidade. Os caras que batem o martelo não sabem de nada. Então, batendo martelo, tipo assim, estão criando leis sobre economia, o cara não entende bulufa de economia. Então, os caras foram para cima. Mas aquela coisa, o cara sai do core business dele, você entendeu? E vai para um outro lugar, e o que ele vai levar? Só o que ele sabe. Então, aí ele já comete o mesmo erro que os outros. Ele só entende do mercado, ele não entende de política. Você entendeu? Aí fica ali cada um brigando com a sua verdade, quando que, na verdade, porque a democracia em si... Deixa eu...